É verdade, Senhor, é verdade. Nós adoramos, nós exaltamos, declaramos que não há outro além do Senhor, não há outro Deus além de Ti. Declaramos, Pai amado, que Tu és santo, que Tu és poderoso. Declaramos, Pai amado, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade continuará a ser estabelecida na nossa vida, meu Deus. Cada pessoa que chegou nessa noite, essa igreja, cada pessoa que está conectada conosco, que o Teu Santo Espírito continue a falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito ministre a nossa vida. Meu Pai, eu não conheço a necessidade do Teu povo, mas Tu sabes. Eu não sei, Pai amado, aquilo que eles estão enfrentando, mas Tu sabes. Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez o Teu Santo Espírito Santo fale ao nosso espírito. Eu oro, Pai, no nome poderoso de Jesus, e a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus antes de você sentar? Estava ótimo, o primeiro culto estava bom, velho. Pode sentar, irmão. Você que está aqui conectado conosco, que você já está participando aqui desde o início desse culto, onde quer que você esteja, a palavra do Senhor continuará a ser ministrada na sua vida. Aquilo que acontece aqui nesse lugar tem o poder de acontecer aí onde você está, porque nós servimos ao Deus de perto e ao Deus de longe. Que Deus abençoe sua vida e família. Amém, igreja? Você também, você que chegou aqui nessa noite especial, nessa noite de domingo, né? Que bênção, que bom que a gente está na igreja. Que bom que você chegou aqui, que bom que você veio receber a palavra do Senhor, que bom que você veio cultuar conosco, né? Que a paz do Senhor já está inundando seu coração, a paz do Senhor já está inundando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Você diz amém por isso? Quem estava aqui hoje de manhã aqui na igreja? Quem estava de manhã na igreja? De manhã na igreja. Temos aqui algumas pessoas. Eu ministrei essa palavra pela manhã, ministrei à tarde. Estou aqui na terceira ministração hoje, né, nesse culto das 18h30, porque nós estamos numa série de mensagens. A série de mensagens nós começamos aqui na nossa igreja desde domingo retrasado. A série de mensagens é Meu Cristo Vive. Quem diz amém por isso? Você pode dizer assim: Meu Cristo Vive. Essa é a série de mensagens que nós começamos há 15 dias atrás. Meu Cristo Vive. E se você estava aqui conosco há 15 dias, nós ministramos a primeira mensagem sobre a pedra que pode estar impedindo os seus propósitos. Falei sobre quando Jesus ele ressuscita, o anjo veio e tirou aquela pedra da entrada do túmulo de Jesus. Mesa de som, estava ótimo no primeiro culto, por favor, não mexam. A pedra que foi retirada do túmulo de Jesus, e ali o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele volta, e ele volta, e ali colocamos que aquilo que pode estar morto dentro do nosso coração, com Cristo tem o poder de reviver. Quem diz amém por isso? Com Cristo tem o poder de voltar, com Cristo tem o poder de voltar o ânimo, a vida, a alegria, e nós ministramos e profetizamos isso na primeira mensagem da série. Na segunda mensagem, que eu ministrei no domingo passado, falei sobre quando Maria chega no túmulo de Jesus, e que não encontra Jesus lá, Jesus já havia ressuscitado, e que ela vai correndo contar aos discípulos, e aí João, Pedro e a Maria, eles têm ali, eles são impactados por uma visão ampliada da ressurreição de Cristo. E se você estava aqui domingo passado, vamos relembrar. João voltou como? João voltou crendo, diga assim, crendo. João voltou crendo, Pedro voltou maravilhado e Maria voltou anunciando. E eu e você vamos voltar dando glórias a Deus. Você diz amém por isso? Essa foi a mensagem do domingo passado, e hoje eu quero ministrar sobre a sua vida o seguinte tema. Mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje, terceira mensagem da série, é esse: só você não está sabendo. Baixa um pouquinho meu retorno, por favor. Só você não está sabendo. Você pode dizer para quem está do seu lado, pode fazer essa pergunta para quem está do seu lado: só você não está sabendo? Só você não está sabendo, Pastor, que tema de mensagem é esse? Que é isso? Só eu não estou sabendo. Estou sabendo de quê? Estou sabendo mesmo de nada, Que é isso que você está trazendo? Que palavra é essa?
É o tema da nossa mensagem porque ela foi embasada em uma história muito real. Uma história muito real. Uma das histórias de 2 discípulos que foram impactados pela presença do Senhor Jesus, né? E também faz parte de todo o contexto ali da história da ressurreição de Jesus. O tema da mensagem é esse, porque no diálogo de Jesus com aqueles 2 homens, naquele diálogo, né, eles vão perguntar para Jesus: onde é que você estava? Porque você não está sabendo o que está acontecendo. E eu preciso ler com você essa história. E ela está registrada em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13, está sendo projetado aqui. E diz assim a palavra de Deus para a gente começar essa ministração. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros da entrada de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fossem condenados à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver. E de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, e eles disseram que Jesus está vivo. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registram nas Escrituras. Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e os profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram... Os olhos foram o quê, irmãos? Os olhos foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco a caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, e lhe disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Quem diz amém por isso? É verdade que o Senhor ressuscitou. Olha só, é verdade que o Senhor ressuscitou. O tema dessa palavra que fala só você não está sabendo, fala sobre isso, fala sobre esse diálogo, esse encontro de Jesus com esses 2 discípulos que saem de Jerusalém e estão voltando para Emaús, para o lugar de onde eles saíram originalmente. Queridos, o que estava acontecendo, você tem que relembrar todo o contexto que estava acontecendo naquele momento. Veja só, na sexta-feira, Jesus Cristo havia sido preso, condenado à morte, crucificado.
Sexta, sábado, domingo. Domingo pela manhã eles estão fazendo esse retorno para a sua cidade Emaús. O que era que eles estavam sabendo? Eles estavam sabendo da última notícia. Quem está aqui? Eles estavam sabendo da última notícia. E qual era a última notícia que eles estavam sabendo? A última notícia era: Jesus, o rei dos judeus, ele foi crucificado, sepultado e está morto. Essa foi a última notícia que eles estavam sabendo. Essa última notícia era a notícia real. Entenda, essa última notícia, ela era real. Mas essa última notícia real não era a notícia atual. A notícia atual era: Jesus morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou hoje pela manhã. A notícia atual era: Jesus, o profeta, cumpriu a sua palavra. Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas hoje ele está vivo. Ele está vivo. A notícia foi atual, real, mas não era a última. Não era notícia atualizada. Querido, a gente tem que atualizar a nossa notícia. A gente tem que atualizar a nossa fé. A gente tem que atualizar aquilo que nós cremos. Tudo isso era real. Agora entenda, vejam bem, eles eram 2 discípulos de Jesus. Eles não estavam entre os 12, mas eles estavam seguindo a Jesus. Eles dedicaram tempo, eles dedicaram o esforço, eles dedicaram a vida deles durante, a Bíblia não diz, mas vamos supor que aos 3 anos e meio de ministério, eles estavam com Jesus. Eles viram maravilhas, sim ou não? Viram? Eles viram maravilhas, eles viram o poder do Senhor, ele viu Jesus curando, ressuscitando, ele viu Jesus ministrando o evangelho dele. Eles foram abençoados, eles estavam caminhando com o Senhor, eles estavam caminhando, e de repente, quando eles menos esperavam, o texto nos diz que os religiosos, eles vão entregar Jesus aos romanos, ele vai ser crucificado. E naquele momento, o Messias, o Senhor deles, aquele que eles esperavam que trouxesse a libertação para Israel, aquele que eles não tinham nem entendido ainda qual era o princípio, qual era a obra real de Jesus, mas o coração deles ficou entristecido, o coração deles ficou amargurado. Eles achavam que eles tinham investido tempo, recurso, a vida deles em um Messias que hoje estava morto. Você está entendendo, irmãos? Estava morto. Estava morto. E morto não cumpre promessa. Sim ou não? Morto não cumpre promessa. Essa notícia, lembre, ela era notícia, a última notícia, ela era real. O coração deles estava entristecido, irmão. E ali, diante de tudo que está acontecendo, qual a atitude que eles têm? Vamos voltar para Emaús. Vamos voltar do lugar de onde nós viemos. E naquela caminhada, eles estavam tristes. Irmão, como é real? Escute, como é real? Diante das nossas tristezas, diante das nossas angústias, diante das nossas dores, diante das nossas infelicidades, se nós não tivermos cuidado, tudo isso, dor, angústia, medo, infelicidade, tudo isso pode roubar a visão real que nós temos que ter. Olha que atual, você pode estar aqui nessa noite e você pode estar com um grande problema, porque você recebeu um diagnóstico médico que não era favorável, você recebeu um diagnóstico médico que não traz boas notícias. Essa notícia, ela é atual, ela é real, mas escute, ela não é a última notícia, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. Você pode estar passando um momento difícil, é real, eu estou vendo tudo isso, é real, mas nós não enxergamos com os olhos naturais somente, nós temos os olhos da fé. O meu Deus governa todas as coisas, o meu Deus governa tudo e todos, a palavra dele, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. As notícias são atuais, a última notícia, ela é real, mas eu tenho que atualizá-las. E essa semana foi chave para essa pregação, porque essa semana foi uma semana desafiadora para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Mas o Senhor falou, em uma das noites que eu estava acompanhando a área lá no hospital, o Senhor falou comigo uma coisa: filho, enquanto eu estiver assentado no meu trono, a tragédia jamais será a última notícia.
enquanto Deus estiver sentado no seu alto e sublime trono, a tragédia nunca será a última notícia. E qual é a última notícia? Eu estou com você, eu estou renovando, eu estou caminhando com você, eu estou dando força. É algo real, mas eu tenho que olhar muito além disso, porque nós servimos ao Deus que nos fortalece, que nos abençoa, que está conosco, sim ou não? Olha o desafio desses homens, entristecidos, no meio do caminho, tristes, eles, naquela lamúria, que é real, poderia ser até aceitável, mas no meio daquela caminhada entristecida, a Bíblia nos diz que um terceiro homem chega na conversa. Só que eles estavam tão tristes, estavam tão desanimados, que eles não perceberam quem é esse homem. Lembre disso, a dor, ela tem o poder de fechar os olhos do seu coração. Você pode estar vendo uma coisa, mas você não está enxergando na totalidade. Isso é real, sim ou não? Você está vendo, mas você não está captando você não está tendo aquele discernimento. Você pode estar escutando algo, mas na verdade está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Pode ou não pode isso acontecer? Pode, meu irmão. Pode sim. Eu estou vendo, mas o meu coração está fechado. Porque eu tenho uma dor, porque eu tenho uma angústia, porque eu tenho uma tristeza. Eu estou vendo, mas eu não estou enxergando além. Eu estou ouvindo, mas eu tenho uma dor, eu tenho uma decepção, eu tenho uma tristeza. E tudo isso pode estar impedindo de você ouvir, enxergar ainda mais além. Porque isso é real. Isso faz parte da vida. Quem diz amém por isso? É real. Eu não quero ser portador de más notícias, mas isso é real demais. O Evangelho do Senhor nos confronta na nossa realidade. Mas entenda, dentro dessa realidade, eu tenho um Deus que está caminhando comigo. Dentro dessa realidade, eu tenho um Deus que traz um renovo. E esse renovo, ele pode ser a cada dia, pode ser a cada hora, pode ser a cada instante. Eu prego para pessoas aqui nessa noite, que a alegria pode ter ido embora, e eu não conheço a sua dor. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que estão desanimadas, que estão, pensando em desistir, e tudo isso é algo real. Pode ser o desemprego, pode ser um sonho que foi ceifado, pode ser uma família que está sendo destruída, pode ser um diagnóstico médico, podem ser tantas coisas, mas diante de tudo isso, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que tem a sua palavra sendo ministrada na nossa vida. Para quê? Para reanimar. Para quê? Para ressuscitar sonhos. Para quê? Para trazer saúde em meio à doença. Para quê? Para trazer um renovo em meio a essa dor. Nós servimos a esse Deus. Quem está aqui? Quem pode dizer amém por isso? Quem pode aplaudir a Jesus? Se manifeste no seu lugar, irmão. Em nome de Jesus. A última notícia, ela é real, mas ela não é atual. A grande questão que eu quero trazer para você nessa noite, para começar a dar aqui mais uma direção, é o seguinte: tudo bem, pastor, o senhor está falando tudo isso, mas me fale, como é que eu vou transicionar a minha mente? Como é que eu vou transicionar o meu coração para que eu possa ver que uma notícia que é real, que está acontecendo, uma situação que eu estou vivendo, como é que eu posso transicionar tudo isso daqui para algo que é atual, que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Como é que eu posso transicionar? Como é que eu posso viver? Porque afinal de contas, amanhã eu tenho um médico para ir. Porque afinal de contas, amanhã eu tenho uma conta para pagar. Porque afinal de contas, eu estou desempregado há meses. Porque afinal de contas, a minha mulher quer ir embora de casa, o meu marido quer ir embora de casa. Tudo isso daqui é real. Como é que eu vou transicionar o meu coração? É aí onde entra, sabe o quê? Essa mensagem para você. É aí onde entra essa mensagem. Sabe o que é que você tem que fazer? A primeira coisa, para que você possa transicionar a sua mente, para que as notícias reais, para que as notícias que são as últimas, ela não seja atual. Eu aprendo com esse texto, sabe o que, meu irmão? Número 1, que eu e você, nós precisamos ter fé em Deus. Se você puder, diga para quem está do seu lado, tenha fé em Deus. Diga para quem está do outro lado, tenha fé em Deus. Irmão, primeira coisa, é pela fé. É pela fé. A fé vem pelo? A fé vem pelo?
ouvir a palavra de Deus. É por isso que você precisa estar na igreja. Glória a Deus, você veio para a igreja. Porque essa palavra está trazendo renovo para você. Essa palavra está trazendo ânimo para você. Porque essa palavra está sendo um bálsamo do Senhor para você. Porque é através da palavra que nós temos a nossa fé. A nossa fé, não é? A nossa fé, ela nasce no nosso coração. Ela é ativada. Pronto, a palavra é essa. É através da palavra que vai ativar a nossa fé. É a palavra de Deus. É por isso, crente, que você precisa ter a palavra de Deus na ponta da sua língua, no seu coração. Porque nos momentos mais difíceis, você vai precisar da palavra. Não precisa de um coach. Desculpa. Você não precisa. Você precisa da palavra de Deus. Você não precisa de uma filosofia. Você precisa da palavra de Deus. Você não precisa de uma religião, você precisa da palavra de Deus. Porque quando você estiver nos seus dias mais tristes, nos seus dias mais escuros, nos seus dias mais difíceis, quando você estiver enfrentando as maiores batalhas da sua vida, sabe o que é que vai fazer diferença? É você dizer assim: a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que faz diferença na sua vida? É você dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que vai fazer diferença na sua vida? É você dizer assim: o Senhor meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é uma torre forte no meio da minha angústia. O que faz diferença, o que vai levantar você é a palavra de Deus. É por isso que nós temos que investir, querido, o nosso tempo na palavra. Porque é o que traz fé, porque é o que traz ânimo, é a palavra. A minha palavra, a sua palavra, quando nós liberamos sobre a vida de uma pessoa, fica em apenas um nível do coração, um nível de conhecimento, mas a palavra de Deus, ela vai mais profundo do nosso coração. Ela vai no mais profundo da nossa alma para nos dar ânimo, para nos dar alegria, para que a gente possa vencer mais um dia. Quem diz amém por isso? E foi assim, e é pela fé ouvir o que? A palavra. Diga assim: ouvir a palavra. É o que vai fazer com que você comece a transicionar. É a fé que vem através da palavra, para que você creia que a notícia atual é uma notícia de Deus. Quem diz amém? Aqueles homens estavam como? Estavam ali desanimados, irmão. Estavam ali voltando para a antiga vida, entristecidos. Jesus começa a andar com ele. Acompanha comigo a história. Jesus começa a andar com eles. O que é que vocês estão falando? Por que é que vocês estão tristes mesmo? Aí um para e diz assim: só você não está sabendo? Por isso que o tema da mensagem é esse. Só você não está sabendo? Jesus, profeta, a gente acreditava que ele era o Messias, o que ia libertar Israel. Eles achavam ainda, que Jesus ia entrar, marchando em Jerusalém, ou montado no seu cavalo, puxando a espada, liderando um grupo para derrubar Roma. Não, Jesus entrou em Jerusalém, sim, com a palavra nas mãos, mas a palavra dele, não a palavra, não a arma na mão, a arma foi a palavra, foi o amor, foi o evangelho. Foi dessa forma que Jesus entrou em Jerusalém. A gente esperava muito dele, mas agora ele está morto, mas agora ele foi sepultado, mas agora a nossa esperança morreu. Aí Jesus para assim e diz assim, mas como vocês são tolos? Já pensou? Como vocês são tolos, como vocês são nécios, como vocês são tardios em entender essa palavra, como vocês são tardios. Aí a Bíblia nos diz, olha o detalhe do versículo, irmãos, olha o detalhe do versículo, Lucas capítulo 24, versículo 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Olha o que Jesus faz, está caminhando com eles estão entristecidos, Jesus pergunta o que foi, eles respondem, aí Jesus diz assim, rapaz, como, não é possível, como vocês são devagarzinhos, como vocês são tolos, só faltou dizer assim, passei 3 anos e meio com vocês passaram comigo, não aprenderam nada. Aí é o que Jesus vai falar, Jesus vai dizer assim,
desde Moisés, passando os profetas, até ele. Irmão, presta atenção. Uma caminhada de cerca de 11, 12 quilômetros. 3 horas de caminhada, bota aí 2 horas, 4 horas, não interessa. Olha o tempo que Jesus está caminhando com aqueles 2 homens. Aí Jesus vai dar uma... Irmão, olha, quanto você pagaria para ter essa aula com Jesus, hein? Ele vai discorrer de Moisés até ele, vai dizer assim, desde o início, eu estava aqui presente. Porque quando ele fala Moisés, ele está falando não só de Moisés o homem, mas o que foi que Moisés, qual foi a maior obra de Moisés bíblica? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Jesus está dizendo assim, desde o Gênesis, desde o início, eu fui a luz que iluminou aqui essa terra, eu fui a pedra que acompanhou o meu povo durante o caminho no deserto, eu fui aquele anjo que segurou o exército de Faraó, eu fui aquele que abriu o mar vermelho, eu fui aquele que enviei as codornas, eu fui aquele que dei vitória, eu fui o anjo que falou com Josué, eu fui aquele que esteve com Moisés, eu fui aquele que esteve com Daniel, com Ezequiel, eu fui aquele que esteve com Amós, eu fui aquele que esteve com Zacarias, eu fui aquele que esteve durante toda a jornada. Jesus vai dizer assim, eu fui aquele que estava com Elias, eu fui o fogo consumidor, eu fui aquele que liberou uma palavra que tornou um morto a vida. Olha o que Jesus está falando, ele está discorrendo desde Moisés, falando sobre os salmos, falando sobre Davi, falando sobre os grandes homens da Bíblia, mas nenhum é tão grande quanto o nosso Deus. E ele está dizendo assim, eu estava presente em todo esse tempo, eu estava presente. Jesus começa a trazer a realidade da sua presença. Em nome de Jesus, que você seja nessa noite, mais uma vez, batizado com a presença marcante do Senhor Jesus, abraçando você, trazendo ânimo à sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, trazendo esperança para você. Irmão, ele começa a discorrer do Antigo Testamento, meu irmão, desde Moisés. Falando isso, ele começa o que era que Jesus estava falando? Nada mais do que as palavras de Deus. Ponto. É isso que eu e você nós precisamos. Palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Palavra. É isso que nós precisamos. Palavra. E a Bíblia nos diz que naquele caminho, aquela aula, Jesus andando, caminhando com aqueles homens, falando dos profetas, aquilo dali começou a mexer, começou a reacender algo no coração daqueles 2 homens. Só que mais uma vez, a dor, o medo, a angústia, a decepção, ainda estava mantendo fechado os olhos do coração deles. Eles até disseram assim, Maria e as mulheres relataram que Jesus, ele ressuscitou, não está lá o corpo. Não satisfeito, os discípulos foram lá e viram também. Irmão, vou para aí. A notícia até chegou atualizada para eles. Mas diante de todo o caos que eles viviam, coração, mente fechados. Coração e mentes fechados. Deus trouxe você aqui, nessa noite, para que você também fosse reanimado por essa palavra. Para que a sua esperança fosse renovada. Quem diz amém por isso? Para que a sua esperança fosse renovada, para que o seu ânimo seja renovado, para a sua semana ser diferente. Chega, já basta. Está na hora de você tomar uma posição de declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Quem está aqui? Quem diz amém por isso? Irmão, e Jesus começa a discorrer desde Moisés até o próprio Cristo. Eles precisavam o quê? Ter fé em Deus. Ter fé em Deus. Mas veja, lembra do contexto. Eles saem de Jerusalém, voltando para Emaús. Irmão, Jesus teve muita misericórdia desses 2. Sim ou não? Quantos estavam assim também? Jerusalém nesse tempo tinha cerca de 200 mil habitantes. Só que era a festa da Páscoa.
Jerusalém recebia ali cerca de 1 milhão de pessoas. Olha só como estava Jerusalém. Quantos também dos seguidores, dos discípulos, não estavam do mesmo jeito que eles? E Jesus teve misericórdia deles. Jesus está tendo misericórdia de você, está tendo misericórdia de mim. Jesus está tendo misericórdia de nós, para que nós possamos reanimar o nosso coração nessa palavra que vem dele. Porque tem resposta do céu. Quem diz amém por isso? Tem resposta vindo do céu. O texto nos diz que Jesus começa a discorrer desde Moisés até o próprio Jesus. Pastor, estou entendendo tudo, mas tem uma realidade para a minha vida. Tem gente que ainda está falando isso, ó. Tem uma realidade para mim. Tem o desemprego, tem a falta, tem a doença, tem tudo isso. Isso daí é real. Mas lembre-se, essa notícia, essa circunstância não é atualizada. Essa circunstância não é atualizada. Tem resposta do céu, tem ânimo novo, tem alegria nova, tem ministérios sendo renovados, tem chamados sendo renovados, tem sonhos sendo renovados, através da palavra do Senhor. A dor era grande, eles estão voltando para Emaús. O texto nos diz que Jesus encontra com eles. Agora, pense comigo nessa história. O que foi que fez eles voltarem para Emaús? A dor. O que foi que fez com que eles voltassem para a antiga vida? A tristeza. O que foi? A decepção. Foi uma série de acontecimentos reais, mas não eram os atuais, que tomou conta do coração daqueles homens. Preste atenção, irmão. Eu estou falando para pessoas nessa noite que jamais deveriam ter saído de um lugar que você estava. Abra os ouvidos. Eu não falo de algo geográfico. Entendeu? Quem está aqui? Tem pessoas que jamais deveriam ter saído do lugar onde estavam. E não falo de algo geográfico. Tem pessoas que jamais deveriam ter saído do lugar onde estavam. E eu não falo, por exemplo, de algo profissional. Não falo. Eu estou falando única e exclusivamente que tem pessoas que jamais deveriam ter saído, sabe de onde, irmão? De um lugar espiritual no qual você já esteve. Sabe que lugar espiritual é esse? Você jamais deveria ter saído da mesa do Pai. Você jamais deveria ter saído da presença de Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que jamais deveriam ter saído do lugar da promessa, do lugar onde ardia o primeiro amor. Eu estou falando para a gente aqui que o coração ardia no primeiro amor, amava Jesus, mais circunstância, mais dores, mais tempo, mais isso, aquilo, afastaram você de Jesus. Está na hora de você voltar para esse lugar que você nunca deveria ter saído, esse lugar espiritual que chama-se bendita presença de Deus. Se esses homens estivessem em Jerusalém, eles estavam inundados não com a notícia real, Jesus está morto, Jesus está sepultado, mas estariam sendo inundados com mais notícias ainda, sabe qual? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Venham, como a gente foi ver lá, a pedra foi colocada para o lado, o corpo não está lá, está todo mundo testemunhando porque Jesus apareceu. Se eles estivessem em Jerusalém, é por isso, irmão, que você tem que voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. A presença. 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 Você pediu tanto para que Deus pudesse te abençoar, e Deus te abençoou com uma profissão linda, e Deus te abençoou com uma empresa linda, e hoje você está dando o maior vacilo. Sabe o que você está dizendo? Eu tenho que trabalhar, afinal de contas é muita conta para pagar, afinal de contas é muita coisa. E Deus, com a sua misericórdia, está dando oportunidades para você dizer assim: Senhor, eu me arrependo, eu coloquei o meu sonho em primeiro lugar, eu quero pedir perdão, eu quero voltar para um lugar que eu nunca deveria ter saído.
Quem sabe pessoas pediram coisas tão simples: eu quero uma casa, Senhor, me dê um carro, o Senhor abençoou. Aí você diz assim: não posso ir para a igreja nem mais dia de quinta, nem domingo de manhã ou domingo de noite, porque afinal de contas a gasolina está cara. Deus não vai te... Meu irmão, em nome de Jesus, nós pregamos no evangelho do medo, não. Deus vai tirar. Meu irmão, para com isso. Deus, Ele é misericordioso, Ele está dando oportunidades em amor para você. Quem diz amém? Não, porque uma catástrofe aconteceu, porque... Não, meu irmão, para com isso, em nome de Jesus. Deus está dando oportunidade em amor. Aqueles homens, eles jamais deveriam ter saído do lugar onde eles estavam, mas Jesus está dando ali uma nova chance. Mas Jesus está dando ali uma nova oportunidade. Jesus está falando a palavra. Jesus está enchendo o coração deles de fé. Você veio para cá, meu irmão, para ouvir essa palavra, para que o seu coração fosse cheio de fé, para que o seu coração voltasse a queimar pela palavra de Deus, e você não permita que as circunstâncias, que as dores, tudo isso que eu falei, sejam a última, sejam a notícia atualizada da sua vida. Não, a notícia atualizada é que Deus me ama, Ele está comigo, Ele vai me dar força. A notícia atualizada é: meu Deus, Ele está me dando uma nova oportunidade. A notícia atualizada é: o meu sonho vai ser reanimado, a minha família vai ser refeita, eu vou pedir perdão, eu vou continuar trabalhando, vou continuar ganhando dinheiro. Quem diz amém? Vou continuar ganhando dinheiro, vou continuar tudo isso, eu vou continuar a minha vida agora, colocando realmente o Senhor em primeiro lugar. Me perdoa, Jesus, agora está aqui, o Senhor é o primogênito, o Senhor é o principal de tudo da minha vida. O coração deles está sendo tocado ali pela palavra, mas aí chega um ponto chave, irmão, da história. Saem de Jerusalém, caminhando, entristecido, vão indo para Emaús. Jesus aparece, começa a ministrar a palavra sobre eles, mas chega a hora de sentar à mesa. Quem diz amém? Mas chega a hora de sentar à mesa. Chega a hora de que Jesus vai dizer assim: eu vou sentar com vocês. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele disse assim para eles: eu tenho um caminho a percorrer. E a Bíblia nos diz que eles insistiram: não, está tarde já, está tarde, o sol já se pôs, fica um pouquinho com a gente, fica conosco nessa noite, senta conosco, fica aqui. Insistiram tanto, e Jesus disse assim: tá bom, vou ficar com vocês. Lembre, o coração e a mente deles ainda estavam como? Fechados. Já estava queimando, mas ainda estava o quê? Fechado. E a Bíblia nos diz que eles sentam à mesa. E lembre, sentar à mesa aqui nesse contexto não é uma mesa como a gente tem hoje, não. Era realmente no chão, era realmente aquele negócio, não é aquela mesinha curta, não tinha cadeira como tem hoje. Não, era tudo ali, tudo junto, quase que deitado. E ao sentar na mesa, a Bíblia nos diz, e ao sentar, eles estarem ali na comunhão, a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai pegar o pão, e no partir do pão, e na comunhão, e na mesa do Pai, naquela hora que eles estão sentados à mesa, Jesus está partindo o pão, e Jesus está dando graça. Jesus está o quê? Diga assim: orando. Jesus está orando, partindo o pão, agradecendo. Naquela hora, tudo que Jesus ministrou, tudo que Jesus falou, toda a palavra que Jesus liberou naquela hora, efatá, se abriram os ouvidos espirituais, se abriram os olhos espirituais. Naquela hora, eles tiveram discernimento: é Jesus, esse que está aqui é Jesus. Na comunhão, no partir do pão, o próprio Jesus ali permitiu ser revelados a ele. Querido, você veio nessa noite, nesse lugar de comunhão, você veio nessa noite, nesse lugar onde nós estamos aqui na mesa do Pai, porque Ele quer abrir os olhos do seu coração, porque Ele quer trazer uma nova esperança, Ele quer trazer uma nova história, e essa é a hora. Qual é a hora? Da comunhão. Essa é a hora que Deus, em nome de Jesus, está trabalhando no seu coração. Essa é a hora que o Espírito Santo está se movendo aí na sua mente. Essa é a hora que o Espírito de Deus está falando com você: filho, volta, filho, deixa eu agir, deixa eu acalmar essa dor, deixa eu acalmar essa tristeza, deixa eu diminuir esse desânimo.
Deixa eu agir na sua vida. Seus olhos e ouvidos podem estar fechados, mas essa é a hora. Essa é a hora dos olhos se abrir. Essa é a hora dos ouvidos se abrirem. Essa é a hora de você dizer assim: eu nunca deveria ter saído do lugar onde eu estava, da comunhão. Eu nunca deveria ter saído. Foi tão real isso. Foi tão real que a Bíblia nos diz que naquela hora, no partir do pão, quando os olhos deles se abrem, eles vão dizer assim: não foi quando ele estava ministrando o quê? Diga assim, a palavra. Mas não foi nessa hora, quando ele estava ministrando a palavra, que o nosso coração começou o quê? O nosso coração começou a arder. Não foi nessa hora que o nosso coração começou a arder. Estava ardendo, mas não estava com os olhos abertos. Mas nessa hora, coração ardendo, a gente senta na mesa, os olhos se abrem, os ouvidos se abrem. Sabe o que é que a gente tem que fazer? Vamos voltar para o lugar de onde a gente não tinha que ter saído. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar dando essas boas novas. Jesus ressuscitou. Eles estavam atrasadinhos. Estava ou não estava na notícia? Estava ou não estava? Estavam. Mas mesmo assim eles voltam. Mesmo assim eles saem correndo. Mesmo assim eles saem anunciando: Jesus ressuscitou. Ele apareceu a gente. Jesus ressuscitou. Reanimou o nosso coração. Jesus está vivo. Fica de pé, crente. Fica de pé, igreja. Fica de pé já para você dizer assim: Jesus está trabalhando na minha vida. Jesus está trabalhando no meu coração. E você está reconhecendo. E no partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar, nós te damos todo. eu quero desafiar você, querido. Eu quero desafiar você. Você que precisa ter algo na sua vida hoje reavivado. Ministério, sonho, irmão, até vontade de viver. Porque eu não faço pouco da sua dor, não sei o que você passou. E pode ter sido uma coisa tão forte que você, sem ânimo nenhum, está pedindo misericórdia ao Senhor. Querido, eu creio que há poder na palavra do Senhor para restaurar a alegria de viver, para restaurar o ânimo, a força. Eu creio que você pode ter chegado aqui dizendo assim: meu ministério já foi, meu chamado já foi. São tantas coisas que fecharam meu coração. Hoje é noite de ser reavivado. Meu casamento, pastor, quer saber? Não aguento mais esse homem. Não aguento mais esse homem. Não aguento mais essa mulher. Já dei o destino. Até final desse mês eu já disse que eu vou sair de casa. Você está aqui me ouvindo. Eu declaro em nome de Jesus que a sua casa será transformada, o seu casamento será transformado, e você vai ser um casal que vai ajudar outros casais a enfrentarem as lutas, porque Deus vai restaurar a sua casa. Pastor, não tenho ânimo para isso. Está na hora
de tomar a decisão e deixar que a palavra reanime o seu coração. Tenha fé em Deus. Pastor, tenho sonhos, mas já levei tanta lapada na vida que eu não quero mais saber desse sonho. Está na hora do Senhor reavivar, porque guarde isso: sonhos que são de Deus jamais morrerão, serão realizados para a glória de Deus e para a nossa alegria. Quem diz amém por isso? É noite de reavivar, é noite de reativar, meu irmão. O chamado daqueles dois foi reavivado na palavra, no partir do pão, foi reavivado ali na presença de Jesus. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite? Quem crê que Jesus está aqui, meu irmão? E eu creio que Ele tem poder de restaurar a sua vida, para você voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Se você é esse, filho, eu desafio você a estar aqui no altar comigo. Eu desafio você a sair do seu lugar, que eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor venha reacender essa chama. Eu quero orar por você para que o Senhor reanime a sua alma, para que o Senhor reanime o seu espírito, para que o Senhor reanime esse sonho, para que o Senhor reanime essa vida. Eu quero desafiar você. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Se você entende essa palavra, irmão, se tem algo na sua vida que tem que voltar, que tem que reaviver, a última notícia não é essa. A última notícia não é de derrota, não é de dor. A última notícia não é de morte dos sonhos. A última notícia não é de casamento desfeitos, não. A última notícia não é essa. Essa é uma notícia. A notícia atualizada é: eu estou fazendo nova todas as coisas. A notícia atualizada é: eu sou o início e eu sou o fim. A notícia atualizada é: mas o justo viverá pela fé. A notícia atualizada é: eu sou aquele que traz vida. A notícia atualizada é: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, disse Jesus. Eu sou a rocha que você está construindo a sua casa. Essa é a notícia atualizada. Essa é a notícia atualizada. Essa é a notícia atualizada. Pastor, é tão difícil, mas está no lugar certo. Pare de dizer que é difícil. Pare de dizer que é difícil. Comece a declarar que Deus já fez através de Jesus. Comece a declarar que Deus está movendo. Comece a declarar que Deus está gerando. Comece a declarar que você vai contar o seu testemunho nesse altar. Eita Jesus, ei Jesus. Comece a declarar que você tem um ministério frutífero. Comece a declarar que algo novo da parte de Deus está chegando. Comece a declarar que você tem saúde. Comece a declarar que a doença não é a notícia final na sua vida. A notícia final é: o meu Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ah, Senhor, tem dezenas de pessoas aqui no teu altar. Ah, Senhor, tem dezenas de pessoas aqui que estão clamando que o Senhor reaviva o sonho. Tem pessoas aqui, Pai, que estão clamando pelo ministério, pelo casamento, pelas finanças, pelo sonho. Tem pessoas aqui, Pai amado, clamando pela vida espiritual, Senhor. Passaram tanto tempo, Pai. Tem pessoas aqui que têm chamado, que têm ministério. Tem pessoas que estão aqui, Pai querido, que receberam palavras da parte do Senhor, que o Senhor ia entregar uma família, que o Senhor ia entregar, Pai amado, um casamento, que o Senhor iria entregar um negócio, a realização dos sonhos, mas as circunstâncias estão tão difíceis. Pai, hoje é a hora do Senhor reavivar e reanimar. Eu declaro em nome de Jesus
ministérios prósperos, frutíferos. Eu declaro em nome de Jesus, famílias unidas. Eu declaro em nome de Jesus, chamados sendo reativados. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que pessoas aqui na frente estão voltando ao primeiro amor, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que eles estão tomando a decisão, Pai, de te amarem acima de todas as coisas. Eles estão, Pai amado, tomando decisões novamente, Pai, de terem uma vida no teu altar. E as coisas velhas passam, o Senhor faz algo novo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, nessa hora, que o teu Santo Espírito está abraçando essas pessoas, reavivando, reanimando com o teu fogo, reavivando, reanimando com a tua palavra, reavivando com a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Nós saímos daqui, desse altar, Pai, de posse de um renovo, de posse da notícia atualizada. E a notícia atualizada é: Deus fez. A notícia atualizada é: Deus fez, Deus gerou, Deus me abençoou para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fica de pé, irmão. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem volte na bênção, volte na bênção. Que Deus abençoe, que Deus multiplique. Cresceu. Os nossos corações queimam de amor. Eita, Jesus! Queimam de amor. A última notícia não é catástrofe. Nós arrumamos a casa. A última notícia não é tristeza. Perfumamos ela toda. A última notícia não é morte. A mesa. A última notícia não é doença. Aleluia! Preparamos a mesa. Aleluia! Todo lugar e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Só as vozes. Perfumamos ela toda, preparamos a mesa, todo lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Você está sentado na mesa. Você diz amém? Agora diga, seja a boca de Deus para quem está do seu lado. Diga assim: volte diferente. Agora você declara assim: você volta abençoado, cheio da graça, do poder e da vitória do Senhor sobre a sua vida. Aleluia! É isso, meu irmão. É isso.